O objetivo dessa aula é a gente compreender e esboçar o gráfico de uma função quadrática, né? Aí o gráfico da função do segundo grau. Lembrando que função quadrática e função do segundo grau é a mesma coisa, tá? Então, o tema da aula aí, ó, gráfico de uma função quadrática. Olha só, podemos esboçar o gráfico de uma função quadrática utilizando a ideia de representar pares ordenados em um plano cartesiano. Veja a construção do esboço do gráfico de f de x igual a x ao quadrado. Bom, toda vez que eu vou entrar em gráfico, né, eu gosto de começar assim, porque já ensina, né, já reensina a ligar ponto no gráfico. Porque por mais que para uns pareça ser uma coisa boba ligar ponto no gráfico, por incrível que pareça, tem muita gente que no ensino médio chega no ensino médio sem saber isso, tá? Então por isso que eu gosto de começar assim. Depois lá a gente monta direitinho o gráfico, mas primeiro eu gosto de começar assim. Então, como que a gente esboça um gráfico? Não só o gráfico da função do segundo grau, mas qualquer gráfico. A gente sempre monta uma tabelinha. Uma tabelinha com 3 colunas. Uma tabelinha com 3 colunas. Na primeira coluna, é os valores que você escolhe para o x, né? Assim como na função afim, né, na função do primeiro grau, a gente podia escolher os valores para x. Aqui na função do segundo grau, na função quadrática, a gente também pode escolher os valores para x. A segunda coluna, que é essa coluna do meio, é para a gente resolver as contas. E a terceira coluna, essa coluna aqui do canto, ó, a última coluna, é para os pares ordenados, certo? Todas as funções em geral, a gente pode escolher os valores de x. Claro que vai ter funções, tipo esta função aqui, a função quadrática, que você tem que escolher os valores no intervalo que pegue os dois lados do plano. Porque quando a gente for traçar a parábola, né, a parábola ela pega os dois lados do plano, né, do plano cartesiano. Não é que nem na reta. Na reta, se você escolhesse 2 pontos aqui, estava tranquilo, porque você consegue esboçar uma reta com 2 pontos só. Agora, isso aqui na parábola, não. Então, na parábola tem que ter pelo menos aí uns 5, 6 valores para você conseguir esboçar o gráfico. Conforme for passando as aulas, a gente vai ver essa ideia aí de a gente vai construindo várias parábolas, e aí vocês vão conseguir entender como que faz para você escolher de uma forma que apareça a parábola completa no gráfico, né? Por exemplo, se eu escolhesse aqui só os pontos menos 3, menos 2 e menos 1, a minha parábola ia dar só isso aqui, ó. Ela ia vir para cá e ia dar só isso aqui. Isso aqui não é uma parábola, né? Então, você tem que escolher os valores de x, né, de tal forma que você consiga visualizar a parábola, ok? E lá no terceiro ano do ensino médio, na matéria chamada Qualidade das Funções, vocês aprendem, né? A gente ensina a montar, né, a esboçar os gráficos sem precisar escolher ponto nenhum. Mas aqui no primeiro ano do ensino médio, né, tem que fazer a tabelinha assim para poder esboçar o gráfico. Então, os valores que eu escolhi para x foi esses. Aí, ó, eu vou calcular o f de menos 3, né? Ó, começando a desenvolver o exemplo. F de menos 3. F de menos 3, a gente já viu, né? Antes, a gente estava estudando lá os exercícios de valor da função, porque eu falei, quando chegar em construir gráfico, você tem que saber calcular o valor da função para esses pontos aqui, para você obter os y, para poder montar os pares ordenados, para poder ligar no gráfico.
Então, esta ideia aqui já está amadurecida, né? Quem está acompanhando todas as aulas da playlist de função do segundo grau desde o primeiro vídeo, já está familiarizado com isso aqui. Então, calcular o valor da função no ponto x igual a menos 3 é você vir aqui na função, tirar o x e botar menos 3. Então, f de menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado, que é menos 3 vezes menos 3, que dá 9, né? Fazendo a regra de sinal, menos com menos mais 3 vezes 3, 9. Depois, quando o x é menos 2, você vem na função, tira o x, põe menos 2. Vai ficar f de menos 2 igual a menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4, né? Faz a regra de sinal e dá 4. F de menos 1, ó, você vai aqui na função e bota o menos 1. Menos 1 é f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Depois, f de 0, ó, quando o x é 0, vai na função, tira o x, põe 0. F de 0 é igual a 0 ao quadrado, que é 0 vezes 0, que dá 0. Quando o x é 1, você vai na função, tira o x e bota 1. F de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, que dá 1. Quando x é 2, vai na função, tira o x, põe 2, f de 2 é igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. E, por fim, aqui, ó, quando x é 3, você vai na função, tira o x, põe 3, vai ficar f de 3 igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, esses valores que a gente descobriu aqui, ó, 9, 4, 1, 0... 1, 4 e 9 são os valores de y, são os valores correspondentes em y. Então, quando o x é menos 3, o y é 9. Quando o x é menos 2, o y é 4. Quando o x é menos 1, ó, o y é 1. Quando o x é 0, o y também é 0. Quando o x é 1, o y também é 1. Quando o x é 2, o y é 4. Quando o x é 3, o y é 9. Tá? E aí, a gente finalmente vem para o gráfico, ó. E aí a gente bota aqueles pontos que a gente descobriu aqui no gráfico. Olha lá, o primeiro ponto, o menos 3 e o 9. É menos 3 do x, ó, e 9 do y. Então, você localiza o menos 3 do x ligado com o 9 do y, certo? Depois, o próximo ponto é o menos 2 e o 4. Ó, menos 2 do x com 4 do y. Localiza no eixo x aqui, ó, o menos 2 e liga com o 4 do eixo y, tá vendo? Ó? Então, tá aqui o ponto menos 2, 4. Depois, o próximo ponto é o menos 1 e 1. Menos 1 do x, menos 1 do x, 1 do y. Localiza o menos 1 do x, ó, ligado com o 1 do y. Então, tá aqui o ponto menos 1, 1. Depois o ponto 0, 0, 0 do x com 0 do y, ó, fica bem aqui, né, no cruzamento, né, do eixo x com o eixo y, na origem aí do gráfico. Depois o próximo ponto que a gente tem é o 1, 1, 1 do x, 1 do y. Localiza agora o 1 positivo, ó, aqui do x, ligado com 1 do y. Tá aqui o ponto 1, 1. Depois o ponto 2, 4, ó, 2 do x com 4 do y. 2 do x está aqui, ó, ligado com 4 do y. Está aqui o ponto 2, 4. Por fim, o ponto 3, 9. Localizo aqui no eixo x o 3 e ligo lá com o 9 do y. Então, está aqui o ponto, ó, 3, 9. Por que eu gosto de fazer isso detalhadamente? Porque tem gente que sabe isso aqui e tem gente que não sabe. E isso aqui é extremamente importante para você poder trabalhar agora até o final da nossa playlist. Porque, assim como na playlist de função do primeiro grau tinha gráfico o tempo inteiro, agora na playlist de gráfico de função de segundo grau também vai ter gráfico o tempo inteiro. Então, tem que saber montar, esboçar, né, a construção do gráfico, tá? É muito importante. Então, nesta primeira etapa, a gente só descobriu, né, fez ali a tabelinha para ver os pares ordenados e eu só indiquei os pares ordenados. Aí, olha bem. Note que determinamos apenas alguns pares ordenados que satisfazem essa função. No entanto,
Como o domínio e o contradomínio da função f, né, que é a função do segundo grau, a gente já viu que o domínio e o contradomínio é todos os reais. Então, né, o domínio e o contradomínio de f é o conjunto dos números reais. Podemos atribuir infinitos valores para x, obtendo valores para y e, consequentemente, infinitos pares ordenados. Aqui, ó, a gente pode escolher infinitos valores para x. Obviamente, a gente vai ter infinitos pares ordenados. Só que é óbvio, né? Você não vai escolher infinitos valores para x, porque você não está construindo o gráfico. Você está esboçando. E eu já expliquei a diferença de construir e de esboçar. Quando você constrói um gráfico, você tem que mostrar o domínio inteiro. E é impossível você fazer isso no caderno e impossível fazer isso na lousa. Como que a gente constrói um gráfico? Nos aplicativos, né, aí da matemática, por exemplo, no GeoGebra, que a gente vai ver várias construções da função do segundo grau também lá. Lá sim a gente consegue construir o gráfico, porque o gráfico mostra o domínio inteiro, todos os x possíveis e todos os y possíveis, certo? Então, ó, a gente tem aqui o gráfico esboçado. Qual que é a diferença desse gráfico para esse? Aqui eu indiquei os pontos e ali eu tracei, né? Ó, eu tracei aqui a minha parábola. Uma coisa que eu quero falar sobre gráfico que eu sempre bato na tecla. Tem que usar régua. Não se acha inteligente, bonzão o suficiente, achando que vai conseguir construir um gráfico bonito sem usar régua. Não vai. Tem que usar régua. Só constrói gráficos bons quem usa régua. Entenderam? Olha bem. O gráfico da função é dada pela representação de todos esses pontos no plano cartesiano, né? O que eu fiz aqui? Passei, né? Liguei todos os pontos, né? Na hora que eu ligo todos eles, formam uma parábola. Na hora que eu vou ligar os pontos também, como eu sempre bato na tecla, ou você faz um pontilhado, como eu fiz aqui, ó, isso aqui é um pontilhado, ou você faz um tracejado, que é fazer tracinhos. Se você riscar isso aqui, pegar a régua e botar um risco, tá errado. Eu pelo menos, considero o gráfico errado. Tá? Eu, pelo menos, e a comunidade científica e as pessoas sérias, né, que fazem um trabalho sério, considerariam errado. Entenderam? Porém, né, é impossível a gente calcular as coordenadas de todos os pontos. É impossível a gente fazer isso. Então, por isso que a gente traça alguns pontos, né? E aí esboça o gráfico, que foi o que eu fiz aqui. A gente localizou alguns pontos, a gente não localizou todos, porque tem infinitos. Aí, ó, o gráfico dessa função f é uma curva, que ela é chamada de parábola, tá? Essa curva aqui do gráfico, ela é chamada de parábola. Toda parábola possui um eixo de simetria que intersecta em um único ponto, que é chamado de vértice da parábola. Então, se você olhar nesse gráfico aqui, o eixo de simetria é onde intersecta em um único ponto gráfico. Aonde que esse gráfico intersecta em um único ponto? Aqui. Né, ó, esse ponto aqui, tá vendo? Aqui embaixo. Esse ponto aqui é o ponto que a gente chama de vértice, né? Ó, tá até aqui. O gráfico de f é uma curva denominada parábola. Toda parábola possui um eixo de simetria que a intersecta em um único ponto, denominado vértice da parábola. Então, ó, esse é o vértice da parábola e o eixo de simetria aqui, coincidentemente, é o próprio eixo do y. Mas se, por exemplo, se essa parábola estivesse para cá, o eixo de simetria seria, né, uma reta, né, que ia passar aqui exatamente no centro, tornando a parábola como se fosse um espelho, né, ó. A mesma distância que você tem da parábola ao eixo y é a mesma distância que eu tenho aqui do eixo y
a parábola, como se fosse um espelho, certo? No caso dessa função aí, que a gente esboçou o gráfico, a f de x igual a x ao quadrado, o eixo de simetria coincide com o eixo y, né? E o vértice é o ponto de coordenadas 0, 0. Né? Ó, esse ponto aqui tem as coordenadas 0, 0. Que inclusive eu até esqueci de botar aqui, né? Ó. Na hora que a gente foi localizar ele ali, esse ponto aqui tem as coordenadas 0, 0. Ok? Bom, aí a gente tem uma coisa também interessante da gente analisar, que é os pontos simétricos. O que são pontos simétricos? São aqueles pontos que estão deste lado aqui, né, e ao mesmo tempo está desse lado, ó. Esse ponto é simétrico a esse. Esse é simétrico a esse. Esse daqui é simétrico a esse daqui. Por exemplo, ó, o ponto menos 1 e 1 é simétrico ao ponto 1, ó. O ponto menos 1, 1 é esse ponto aqui. Ele é simétrico ao ponto 1, tá vendo? Ele está aqui e desse lado. E eles têm a mesma distância, né, ó, um do outro. Então, são simétricos. Depois, os pontos menos 2, 4 e 2, 4. Pega aqui, ó, menos 2, 4 e o 2, 4. Eles também são simétricos, né? Ó, tem 2 unidades de distância. Tá vendo? Ó, ambos. Ok? Isso a gente chama de pontos simétricos. Então, olha só, dando uma recapitulada. Nesta aula aqui, a gente já aprendeu muitas coisas. Primeira coisa, localizar ponto no gráfico, né? Aprendemos a tabelinha ali agora para a função do segundo grau. A gente viu que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, né? Uma curva que a gente chama de parábola. Vimos que a parábola possui um eixo de simetria que intersecta num único ponto do gráfico, que a gente chama de vértice da parábola. E vimos também que toda parábola sempre tem alguns pontos simétricos, né? Aqui também, ó, o ponto menos 3,9 é simétrico ao ponto 3,9, tá? É porque eu não coloquei aqui, mas também é, ok? Então, é isso aí.